Maravilhindas! Vem comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar a montar um prato saudável, sabendo fazer a divisão certa, o quanto colocar de cada coisa, e isso vai salvar a sua vida, porque sempre quando você sair de casa ou estiver em qualquer lugar, você vai saber montar esse prato saudável. Então, fica comigo e vem aprender para nunca mais ter essa dificuldade. Vem! Lindas, maravilhosas, a primeira coisa que vocês precisam é ter a organização alimentar, né? Então, nesses 30 dias de desafio, eu tenho falado para vocês muito sobre você planejar, deixar algumas coisas prontas, algumas coisas fáceis. Então, eu vou montar um prato com base nas coisas que eu já tenho na geladeira. E isso vai facilitar muito a minha vida, porque assim, eu vou parar para almoçar agora, depois eu vou voltar ali trabalhar, fazer as coisas que eu tenho que fazer, e tá tudo certo, porque eu já tinha as coisas prontas. Se eu tivesse que parar para fazer muita coisa, seria mais complicado. O que você pode fazer também é deixar algumas coisas meio prontas, igual o vídeo que eu ensinei vocês a deixar cortadinho algumas coisas e só refogar na hora. Depois vai lá ver esse vídeo se você não viu ainda. E aí você já vai ter ali um meio que feito, só que daí você só vai refogar na hora de consumir. Então você já vai ter outras coisas prontas e aquele dali você só vai fazer na hora. Então vai ser 5 minutos, você já tem ali um vegetal pronto, tá? Então é possível sim ter uma vida saudável, mas ter coisas prontas pode te ajudar muito a se manter no caminho. Vocês vão perceber que para fazer essa montagem do prato, vocês não precisam de balança. Mas, se você quiser fazer em casa, ter uma balancinha para te ajudar a ter noção de quantidade, você também pode. Porque aí você consegue saber quanto que você está colocando de proteína, quanto você está colocando. Na verdade, você vai saber quanto que você está colocando de carne, e aí você vai ter mais ou menos uma base de quanto que você está colocando de proteína. Então, por exemplo, se você colocar 100 gramas de frango, você vai ter mais ou menos ali de 25 a 30 gramas, dependendo do frango, de proteína. Principalmente os frangos mais magros, então o peito de frango. Isso pode te ajudar a ter mais noção de quantidade. Mas eu quero te ensinar também a não ficar presa à balança. Porque quando você comer fora, você comer na casa da sua mãe, na sua sogra, comer em aqueles prato feito, você consegue ter uma alimentação saudável e continuar se mantendo no seu processo, independente de onde você estiver, cuidando da sua saúde, fazendo boas escolhas e também tendo mais noção do que você está colocando no seu prato para comer. E isso vai impactar, sim, o teu resultado duradouro a longo prazo, então você se manter magra e não ficar no efeito sanfona, mas isso também vai te ajudar a você cuidar da sua saúde, evitando pico de açúcar no sangue toda hora, evitando a diabetes lá no futuro, evitando várias doenças crônicas que estão relacionadas à inflamação crônica por um estilo de vida ruim, uma alimentação ruim. Então, isso aqui pode salvar a sua vida, literalmente. Minhas lindas, então eu tirei da geladeira algumas coisas. Aqui eu tenho alface. Lembra que eu ensinei vocês no vídeo anterior a como que eu armazeno? Tá sequinho, só vou temperar agora. Aí aqui eu tenho tomatinho, então eu vou pegar tomatinho daqui, mas eu também tenho aqui pepino, que tinha sobrado da nossa organização anterior. O arroz, que sobrou um pouquinho também, e o frango, que vai acabar, inclusive. Então, hoje é nosso último almoço com esse franguinho, que a gente já tinha congelado, feito várias porções e congelado uma parte. Esse aqui é o nosso último do congelado, e aí acabou, e a gente vai ter que fazer novos franguinhos para os próximos dias. Hoje à noite a gente ou vai comer ovo, ou vai comer fígado, que o Luiz comprou fígado, então a gente já tem uma fonte de proteína para comer de noite. Aí a gente não gosta de comer comida a gente faz um saladão, a gente tá variando bastante o nosso jantar. E aí, aqui também tem mais algumas coisas, que é tomatinho também, e abobrinha. Aí eu tenho abobrinha para fazer ainda, mas como tem essa, eu vou terminar essa, e amanhã eu já faço a outra refogada. Então, a gente tem aqui uma quantidade de comida boa, uma ótima forma de facilitar o nosso dia a dia aí. Tem vezes que eu tenho mais opções, então, dependendo da semana, que eu consigo deixar as coisas mais preparadas, eu faço mais coisas. Como tem sido bem corrido para mim, eu comprei menos vegetais, então eu comprei um cozido ali, que daí é facinho de fazer, e as saladas, que consideravelmente, relativamente fácil, tem que lavar só. Mantemos algumas frutas, algumas coisinhas mais práticas também, mas às vezes eu gosto de pegar outras opções de vegetais para fazer cozido, e aí eu faço, por exemplo, uma abobrinha com cenoura refogada, ou uma abobrinha com cenoura e mais uma beterraba a banho-maria. Então, assim, depende da minha semana também e eu gosto de variar. Então, você pode ver qual que é a tua realidade naquela semana, o que vai facilitar para você. E sempre tendo uma fonte de
de vegetal cor verde escura, tá? Isso é muito importante pra gente ter ali bastante antioxidantes, bastante nutriente, e é muito legal isso. Então, se possível, sempre escolha uma verde escura, nem que seja couve, brócolis, enfim, o que você quiser que seja verde escura e traga bastante, agregue bastante. Pode ser rúcula, pode ser, enfim, o que você tiver de criatividade aí, tá? Maravilhosas. Então aqui eu tô com o meu pratinho, tá? E pra quem já sabe da divisão do prato, a gente vai dividir esse prato aqui como se fosse na metade e a gente vai fazer metade também. Então a gente vai deixar metade para vegetais, um quarto de carboidrato, fonte de carboidrato, batata, arroz, feijão, que também poderia ser batata doce, e a outra metadezinha para fontes de proteína. Então, carnes, no geral, peixe, ovos, tá bom? Eu estou com a balança aqui porque eu vou ver a quantidade de carne que eu tô colocando para saber quanto de proteína que eu tô comendo. Mas se você não tiver, você não precisa. Você precisa preencher bem certinho esse espaço e sempre procurar em ter uma quantidade boa de proteína, até mais do que o de carboidrato. Se você está no processo de emagrecimento, isso é muito importante, tá? Então vamos lá. Como eu já tô com as minhas coisinhas prontas, você viu como facilita? Agora a gente só vai montar o prato. A gente vai pegar aqui e vai dividir essa metadezinha como fonte de proteína. Então, para vocês terem noção, ó, aqui eu coloquei 120 de frango, tá? Então, eu coloquei 120, coloquei. Vocês viram que dá uma boa preenchida aqui. Se vocês forem colocar bife e não tiverem balança, vocês sempre coloquem bifes, pelo menos 2 bifes grandes, né? Não colocar aqueles bifezinhos muito pequenos, porque tem gente que às vezes deixa um espaço bem pequeno, coloca um bife do tamanho dessa colher aqui, ó, e aí come muita pouca proteína nessa refeição, tá? Então a gente precisa ter a fonte de proteína, ela vai trazer pra gente saciedade, ela vai ajudar a gente na construção muscular, ela vai ajudar a gente em reparação de tecido. A gente usa proteína até para construir anticorpo. Então não tem como ter uma boa imunidade sem comer proteína. Cai cabelo, às vezes, do teu cabelo, às vezes quebra tua unha, porque você não tem quantidade de proteína suficiente. Come muita pouca proteína ao longo do dia, come muito carboidrato, e isso, consequentemente, vai impactar na sua saúde como um todo. Ajuda no ganho de massa? Ajuda, mas não é só para isso. Não é só para construção de músculo, para construção de todos os tecidos de dentro do nosso corpo, tá? Então agora, partindo disso, vamos colocar a nossa fonte de carboidrato. Então aqui a minha fonte é o arroz, falei pra vocês. Mas à noite, por exemplo, eu gosto bastante de comer batata, então eu faço batata no micro-ondas. Dá pra fazer na air fryer também, uma opção saudável. Então eu tarei a balança aqui, se você estiver pesando, mas se você não tiver, lembra, vamos dividir o prato. A gente já fez a nossa primeira divisão, agora a gente vai fazer a nossa divisão do nosso arroz. Então eu vou colocar aqui. Se você está num processo de emagrecimento, você pode ali colocar 70, 80 gramas de arroz. Até 100 gramas de arroz você pode comer tranquilamente. Não tem problema nenhum. Até 150, dependendo se você às vezes come menos carboidrato ali ao longo do dia e deixa para comer mais no horário do almoço. Então, vai ser muito relativo de pessoa para pessoa, porque realmente depende do que você vai comer. Você vai comer arroz e feijão, então dá para você colocar 70 de arroz, mais um pouquinho, 40 de feijão. Então, vai depender muito do teu contexto de alimentação geral. Mas, para você manter um tanto bom, para que você coma bem carboidrato, mas não perca rendimento no treino, mas também não extrapole caloria, você pode pensar nisso, nessa divisão do prato. No meu caso, eu não estou no processo de emagrecimento, eu estou aumentando um pouco minhas calorias para ganho de massa, mas geralmente ali eu mantenho 150 a 200. O meu caso é um caso diferente, por isso que eu aumento mais a quantidade de carbo, principalmente para rendimento no treino, tá? Então depende do dia aí, eu vou variando a quantidade. Mas quando, por exemplo, eu não treino perna, eu como um pouco menos. Então aqui eu vou colocar 150. Então ficou metade do prato. Se você tá procurando secar e cuidar um pouco mais, você pode colocar um pouco menos e rechear bem a tua fonte de proteína para você se sentir bem saciado. Então aqui eu coloquei, ó, metadezinha de proteína, né? Metadezinha de carboidrato. E cuidar, porque tem bastante gente que às vezes quer comer mais carboidrato, quer se sabotar. Daí o que faz? Começa a fazer um morro aqui, né? Só nesse cantinho. E aí, às vezes, tem ali 200 de carboidrato, tem ali 250 gramas, às vezes a pessoa não sabe, mas ela tá se sabotando. Então, é importante você também prestar atenção nisso, porque a gente acaba comendo carboidrato de forma muito mais fácil. Principalmente quem gosta de um arrozinho, gosta ali de uma fonte de carboidrato, acaba consumindo muito. E agora a gente vai colocar o metade de vegetais. Você pode colocar vegetais folhosos, né, saladas,
e também os vegetais cozidos. Eu gosto de colocar aqui os cozidos e fazer o meu bolzinho de salada, porque daí eu tempero separado, sabe? Mas você pode, se você tiver a opção e quiser colocar tudo no mesmo prato, você pode também, não tem problema nenhum. Então aqui eu vou colocar a abobrinha, porque é a única que eu tenho essa semana de cozido. Então eu vou colocar a abobrinha. E eu tinha também chuchu, mas acabou. Então, como eu só tenho abobrinha agora, eu vou colocar a abobrinha metade do meu prato e vou fazer minha saladinha separada. Poderia colocar junto? Poderia, mas como eu gosto de comer bastante saladinha, eu faço um bolzinho bem cheio e bem temperadinho, sabe? Vou mostrar pra vocês. E eu vou colocar metade aqui de abobrinha. Ó, vocês estão vendo que eu tô preenchendo bem? Não tô colocando uma mixaria de vegetal. Então, se você tiver aí abobrinha refogada com cenoura, tiver beterraba, deixa bem colorida essa parte, tá bom? Você pode deixar ela bem colorida. Eu só não vou deixar ela colorida agora, porque eu ainda tô sem mesmo. E aí, agora eu vou terminar de fazer meu baldinho de salada. E aí, vocês vão ver como que vai ficar essa refeição. Então, assim, vocês viram que vocês não são obrigadas a pesar, porque vocês não precisam disso para vocês conseguirem ter uma alimentação saudável e também ter resultados. Mas vocês não podem se sabotar, vocês têm que levar mais a sério ali a quantidade, para que vocês consigam, de fato, ter uma quantidade boa, suficiente, mas ao mesmo tempo que não extrapole calorias ao longo do dia. E aí vocês podem cuidar também com azeite na salada, excesso de azeite. Quem gosta de jogar azeite por cima da comida, cuidar com excesso também de azeite, porque o azeite vai aumentar bastante a caloria da refeição, tá? Como eu estou aumentando a caloria, eu gosto de pôr bastante azeite, então eu faço isso. Mas você tem que tomar cuidado, porque se você às vezes começa a extrapolar demais nessas coisas, aí quando você vê, você passou muito porque você escolheu uma carne um pouco mais gorda, uma carne moída ali de segunda que tinha um pouco mais de gordura, aí colocou azeite, aí fez não sei o que, jogou na salada também, aí quando você viu, você extrapolou muito, fez a comida com muita gordura, porque às vezes se você come fora, você não sabe o quanto que estão colocando de gordura naquela comida, né? Então, por exemplo, vocês estão fazendo arroz com um monte de gordura para fazer o arroz, né? Estão jogando um monte de óleo naquele arroz. Então, a gente precisa ter esse controle maior. Mas se você fizer isso, se você seguir a regra do prato, você não vai se sabotar. E você vai ter uma opção saudável e vai ter resultado. Então, confia, porque isso vai te ajudar muito. E essa é uma forma muito simples de você fazer uma reeducação alimentar. Então, agora eu vou fazer o meu bolzinho, vou mostrar pra vocês. E aí, vocês vão ver. Ele não tá como eu acho perfeito? Não. Vida real. Tô mostrando pra vocês uma situação que eu ainda não estou com tantos vegetais coloridos, né, nessa semana. Mas eu gosto muito quando tem. Então, se você tiver pelo menos 2 opções coloridas, uma abobrinha e uma cenoura, já é melhor do que só uma opção, né, pra você deixar ali mais coloridinho o seu prato. Eu vou ter ali a corzinha dos outros saladas cruas, mas é muito mais legal e nutritivo quando a gente pode enriquecer com esses vegetais coloridos, né? A gente consegue agregar muito mais antioxidantes na nossa alimentação e também nutrientes diferentes, tá? Então é uma forma muito legal de vocês fazerem isso. Sempre veja se teu prato tá colorido. Se ele não tiver colorido, coloca um pouquinho de cor nele. Acharam que eu não ia ter folha verde escura? Não, não, não. Folha verde escura na veia. Aqui eu faço assim mesmo, na louca, ó. Eu rasgo. Se tiver com tempo, quiser cortar. Sério, temperado com limãozinho, gente, fica perfeito. Perfeito. Limãozinho, sal e um fiozinho de azeite. E aí, vai te ajudar também na absorção do ferro não M, que é o ferro que tem nas vegetais verde escuro. Então, quando você coloca uma fonte ali de vitamina C, te ajuda muito nessa absorção, tá? Pro maridão, fiz com vinagre de maçã, pra mim com limãozinho. Ele prefere o vinagre de maçã. E ele gosta não muito azedo, então cada um pro seu gosto. Eu jogo um fiozinho um pouquinho maior de azeite pra mim e pra ele, bem de leves. E ele vai entrar no processo de emagrecimento. Se você quiser ver sobre isso, fica aqui no canal, hein? Se inscreve aí, deixa seu like. Fala se você gostou desse modelo de vídeo diferente, assim, meio caseiro, mostrando um pouco da realidade da prática no dia a dia na alimentação saudável. E também o que você quer ver aqui no canal, que logo a gente também vai ter um acompanhamento aí super especial da mudança do corpo do meu esposo. Que estilo de vida, ele já tem um estilo de vida saudável, mas por causa de muitas exceçõezinhas, ele tá um pouquinho precisando dar uma focada. Minhas lindas, então vou mostrar pra vocês como que ficou. E lembrem sempre da ordem de comer também, isso vai impactar na sua saciedade
e no pico de açúcar no sangue. Se você quer aprender mais sobre isso, já sai desse vídeo aqui, assim que você vê o prato, e já corre lá ver esse outro aqui para você aprender e não perder nada, mas conseguir potencializar a tua saúde e o seu emagrecimento. Beijos no coração, Deus abençoe vocês e dá uma olhada no meu pratinho delicioso. Já comi metade da salada, mas tudo bem.